Tudo bem com você? Tudo bem, e você, Miriam? Que coisa boa, tudo bem por aqui também. Eu estava falando um pouco aí sobre a introdução da Fazenda Roncador, mas eu acho que todo tanto que eu falar vai ser pouco ainda. Apresenta para a gente um pouco você, a sua história, como é que começou a Fazenda Roncador, ô Pelerson? A Fazenda começou com meu avô em 1978, né, com o projeto Sudã. Ele pegou a primeira gleba, que era de 25 mil hectares, né? Era um projeto incentivado do governo. Na época, a ideia era ocupar, né, o Brasil, né? Tinha todos os incentivos para isso e os desbravadores, na época, foram para lá, né? Daí para lá, foi abertura de área, né? De fato. Sim. Era uma área de floresta, tinham 200 hectares abertos. E foi trabalhando, abrindo até e comprando novas áreas até chegar na extensão total da fazenda, que hoje é de 147 mil hectares. Sim. E praticamente a metade é reserva, né, dentro do Código Florestal, das regras que precisa seguir. Então, é uma coisa impressionante, porque quando a gente fala em 157 mil hectares, sendo uma das maiores fazendas do Brasil, a gente acha que tem que ocupar tudo, né, Pelerson? E não é bem assim. Eu acho que essa receitinha aí partiu de um solo vivo, é isso mesmo? Conta pra gente como é que tudo isso aconteceu. O modelo inicial era uma pecuária extensiva, né? Na época não era tão extensiva, mas ela partia de um princípio de reformar 10% da fazenda por ano, né? E o conceito era que a cada 10 anos, o tempo do meu avô ainda, né, Miriam? Você perguntou da minha história, mas é que para eu chegar na minha vez, tem uma história longa e eu preciso reconhecer os méritos e também o nosso momento, né? O que pode ser melhorado. Sim, claro. Por todas, né? Por todos nós que estamos atuando aí no setor e tal. Era esse sistema extensivo com essa premissa de reformar 10% por ano. Então, teoricamente, a cada 10 anos a fazenda ficava nova, né? Era o que meu avô falava. Mas esses 10 anos passaram a ser 9, passaram a ser 8, passaram a ser 7, tem necessidade de reformar, né? Isso já em meados dos anos 2000, eu já estava assumindo a gestão, né, da fazenda. E de lá para cá nós começamos um processo de busca por melhoria, por uma sustentabilidade, antes da palavra sustentabilidade ser esse ícone, né, no sentido de criar um modelo que se sustentasse, né, economicamente e em relação a resultados também, né. Então, é verdade. Aí foi um processo, uma escadinha que nós fomos subindo, melhorando tudo que estava ao alcance, né? Tudo que nós enxergávamos, né? Sem dúvida. Começando por coisas muito básicas, né? Que na pecuária às vezes escapam, né? Que é ajustar a taxa de lotação, a taxa de acúmulo de matéria seca, né? É verdade. Se você tiver esse equilíbrio, já não existe degradação, né? Já é uma grande coisa, né? O que se fala, pecuária regenerativa, se isso estiver ajustado, ela está estável, né? Mas verdade. Também entramos com a agricultura e hoje, dessa área toda que nós falamos, 50 mil hectares são de soja e 26 de pecuária, produzindo mais do que aquela pecuária produzia, né? Isso que é interessante, Olha né? Só. Naquela época, com toda essa área em pecuária, produzia-se 4.900 toneladas de carne, né? Hoje a gente produziu, o ano passado, acho que 6.700, mais 237 mil toneladas de grãos, né? Caramba, então, muita coisa. Bem... E isso você acha que foi especialmente pela regeneração, tanto da fauna, quanto da flora, quanto do solo, não é isso, Pelerson? Sim, acho que um equilíbrio, né? A palavra, né, Miriam, é buscar o equilíbrio, né, entre o ambiental, o social e o econômico, né? Porque... E o econômico é o tripé, né, na verdade. Exatamente. Sem o econômico não dá para ter o resto, né? É isso mesmo. Porque não se sustenta. Então,
o equilíbrio entre as culturas permitiu... você tem coisas que se complementam, né? Sim. A professora é a natureza, né, Miriam? A gente precisa Sem dúvida. tomar ciência, relembrar isso, né? Um conceito óbvio. Todos claro, os dias. Mas a gente se perde aí dentro da civilização e parece que a gente sabe das coisas, né? Mas a realidade é que quando a gente toma a natureza para o professor, a gente vai num caminho de equilíbrio e sustentabilidade de fato, né? Sim, com certeza. A gente faz a leguminosa, que é um exemplo bem simples, né? A leguminosa, que é a soja, que fixa nitrogênio no solo. Depois a gente coloca a gramínea, que utiliza esse nitrogênio para crescer no período da seca, que era o período mais difícil para o gado, né? Sim. Para a pecuária. Aí o capim, o gado come esse capim e estimula o capim a colocar mais raiz, que vai mais profundo. Que chega até 3 metros, não é isso? Isso. De profundidade. E o interessante é que é melhor colocar o gado do que não colocar, né? Porque você colocando, ele dá vários ciclos de puxar os nutrientes para cima e recicla e traz de volta para o sistema na forma de palha, além de colocar mais raiz, que é carbono que você está colocando, né? Matéria orgânica que está colocando no solo, né? Que é descompactar o solo também, né? Descompacta o solo, faz as microgalerias, né? E vai colocando vida no sistema. A urina, as fezes dos animais são positivas nesse aspecto também, né? De colocar vida no sistema. E aí a gente sai de uma espiral descendente que nós tínhamos, né? De um sistema que ia funilando e que cada vez ia ficando mais difícil, para uma espiral ascendente que a gente espera que não pare de crescer e de subir e aumentar, porque até agora só vamos encontrando benefícios e cada degrauzinho que a gente sobe, a gente enxerga mais possibilidades e aprende um pouco mais, né? Acho que o segredo é seguir aprendendo sempre, né, Miriam? Com certeza. Não tem dúvidas disso. Tanto é que você conseguiu aí, de 2009 para 2020, 57 vezes mais em produtividade, né? É uma coisa assim. Como é que isso despertou em você, Pelerson? Como é que você, de repente, falou, poxa, peraí, tem alguma coisa errada, eu preciso mudar alguma coisa aqui para que dê certo a partir de agora? Conta pra gente esse start na sua vida. Miriam, muito naturalmente, né? Nós não tivemos um clique, uma coisa de fora para dentro que nós montamos um projeto, falando agora vamos ser de tal jeito, né? Vamos ser sustentáveis, vamos construir um modelo. Nós fomos sempre olhando, a gente tem um costume de medir muitas coisas, né? Então, assim, medir muitos indicadores, assim, constantemente. Fazemos muita pesquisa, né? Em todos os aspectos do que a gente vê que tem possibilidade de desenvolver. Com esses indicadores em mãos, com essas pesquisas no sentido... Hoje pesquisas mais profundas, né? Chegando, pulando lá para o final, para mais atual, pegando o DNA do solo para ver as colônias de micro-organismos, né? E aí, para ver na área produtiva, para comparar com a área da floresta, para ver assim, qual é o parâmetro. Ficar igual à floresta, né? Mas até chegar nisso, nós fomos arrumando tudo que estava ao nosso alcance, todas as coisas que a gente identificava como pontos de melhoria. Então, assim, partindo do começo, como nós estamos falando, né? Ajustar a taxa de lotação, tirar animais improdutivos, né? Isso mesmo. Entrar com inseminação com heterose, né? Com cruzamento industrial, com as raças europeias, né? As taurinas no gado zebu, para buscar diminuição da idade de abate. Entrar com a integração de sistemas. E acho que uma virada muito importante dentro desse contexto é a percepção
da importância das pessoas estarem na mesma pegada, estarem conscientes, despertar consciência nas pessoas, assim, no sentido de não ser, aqui na empresa é assim, né? Então você vai seguir, vai vestir a camisa do chefe, né? Não, tem que usar a mesma camisa, né? Usar a mesma, né? Ser dono junto, né? Com certeza. Acho que tem que acreditar. Acho que uma virada, o que eu sinto que foi uma virada, fora toda essa questão técnica de construir um modelo que está em eterna construção, nós não paramos nunca, né? Nem pretendemos, estamos aqui vivos para aprender mesmo, né? Então, o sistema, isso mesmo. A percepção é que a fazenda é um organismo agrícola, né? Vivo. Claro. Assim como nós, como tudo, né? Então, precisa ser olhado dessa forma, no sentido de que ele também tem a condição de melhorar, né? Quando as pessoas vão percebendo isso, porque é quase um relembrar, né? Tudo que a gente faz não tem nada de extraordinário, no sentido de, descobrimos o segredo, né? São coisas muito simples que todas juntas vão fazendo um impacto grande. Mas dá para explicar para uma criança o que a gente faz, né? Porque essencialmente é simples mesmo, né? Então, quando você... Só que são muitas coisas simples juntas que às vezes tornam um pouco... Se complementam, né? Realizada, né? Mas quando você consegue montar uma equipe, juntar pessoas, né? Que também tem essa percepção... Até uma percepção assim, quando a gangorra vira, sabe? Mais gente na mesma pegada, mais gente acreditando, começa a criar um movimento positivo e essas outras pessoas vão sendo atraídas naturalmente para esse processo e todos começam a contribuir. Então você entra num fluxo muito positivo e acho que se tem uma virada, eu acho que a virada foi quando a gangorra virou, de ter mais gente nessa pegada do que aquele agrônomo que está olhando e querendo botar defensivo, porque, sabe, aprendeu isso na escola, então, assim, não pode ter uma praga porque está errado. Aí você vai explicar e tentar convencer, o cara aprendeu aquilo na escola, ele não quer pensar num biológico, não quer pensar numa rochagem, né? Não quer pensar no contexto inteiro, mais naquilo amplo, que um organismo... né? Exatamente. Isso. Então, aí você fica botando muita energia, fazendo muito esforço para aquilo acontecer, mas quando as pessoas percebem que esse é o caminho, vão juntando outras pessoas e aí você vai tendo contribuições, vão aparecendo parceiros e tal, e deu uma voltona para responder, mas acho que o momento de virada foi esse, quando a gente teve mais pessoas que acreditavam do que pessoas com o conceito anterior, né? Contrário, tá certo, com certeza. E foi isso que talvez fez com que eu percebo que você valoriza muito a questão pessoal da sua equipe, a questão de mentalidade, de virada de pensamento. Talvez por isso, desde 2008, vocês não abriram mais áreas, né? Quer dizer, aumentou a produtividade, aumentou a produção e sem cortar uma árvore, sem aumentar uma área e ainda tendo a área de preservação, que vocês estão aí com muitos hectares, né? Hoje nós estamos com 57 mil hectares que você está preservando? Hoje são 147 mil hectares e são no quase total 70 mil hectares de floresta, né? De floresta. É muita coisa isso daí, gente. Então, quer dizer, essa virada aí acabou que fez com que, inclusive, você quase conseguir... Já está praticamente na soja zero resíduos também, né? E eu queria que você explicasse isso para a gente, que inclusive é a mentalidade que você trouxe aí de vir com os biológicos, né? Derrubar, às vezes, assim, um pouco essa questão de, peraí, tem uma praga aqui, eu já preciso entrar com controle químico urgente, né? Então, essa mentalidade, como é que isso trouxe esse retorno para você, inclusive da certificação da soja e da soja zero resíduos hoje? Existem alguns conceitos, assim, né? Coisas que são faladas, às vezes,
aleatoriamente, né, na sociedade como um todo, né, e a gente busca as respostas, né, Miriam? Não Sim. necessariamente para responder para ninguém, mas para a gente saber, né? Eu tenho tanta preocupação com o meio ambiente quanto uma pessoa que mora na cidade, né? A diferença é que eu tô a responsabilidade sobre um espaço geográfico significativo é minha, né? Com certeza. Então, a tomada de decisão a decisão que eu tomar impacta aquela área, né? Esse trabalho sou apaixonado pelo que eu faço, né? É uma oportunidade divina de ter feito e estar fazendo esse trabalho, a oportunidade de ver a geografia se transformando, o solo melhorando, né? O solo da fazenda, meados de 2000, era um solo trincado, seco, que você via que estava piorando, assim, degradado. Hoje é um solo cheio de minhoca, com palha em cima, com raiz embaixo, assim, você vê que está vivo mesmo, você cavoca com a mão na seca, né? Que legal. Quando aparecem questões, nós fizemos uma medição, uma análise dos últimos 10 anos da gestão, há uns 2 anos atrás. A gente faz sempre, né? Mas nesse momento nós identificamos, aumentamos 57 vezes a produção de alimento, saímos lá na fazenda de 49 colaboradores para 530, então aumentamos a geração de emprego, o resultado muito melhor, né? Assim, tipo 10 vezes melhor, né? Reais por hectare, a floresta preservada, os bichos aumentando, um indicador que é aparentemente negativo, mas é um impacto que a gente assimila dentro do resultado, mas é o aumento de mortalidade por onça, né? O aumento da predação, né? O ano passado a onça matou 1.831 cabeças na fazenda. Olha isso, pessoal, ouça essa informação, eu fiquei muito surpresa com isso, 1.830. De quantas cabeças que vocês têm? Temos 60 mil. 60 mil, 1.800 foram mortas só no ano passado. Isso é um indicador bom. Vamos explicar por que aí, Pellerson. É um indicador de biodiversidade, né? A onça é o topo da cadeia alimentar, né? Se ela está presente, é sinal de que o ambiente está equilibrado, né? Mas é claro que para é uma perda, né, econômica que a gente assimila. Mas quando nós olhamos todos esses fatores e a gente ouvia falar, puxa, mas o gado é responsável, um dos grandes responsáveis pela emissão de CO2 equivalente, pelo aquecimento global e tudo, eu comecei a procurar informações e vi que eram muito rasas as informações, né? E como gestor daquele espaço geográfico, não só daquele, como da fazenda aqui no Vale do Paraíba, eu falei assim, cara, nós estávamos na direção da integração, né, dos sistemas integrados de pecuária regenerativa e agricultura de alta tecnologia, e eu queria saber, como resultado, como todos os outros fatores, a gente já tinha medido, feito os gráficos e tal, e a gente estava num caminho muito positivo, né? Inclusive em relação à parte do solo, né? A parte de fertilidade do solo, que vem só melhorando, produtividade melhorando, empregos sendo criados, pessoas motivadas e tal, e tinha essa sombra do aquecimento global, né? Se a gente olhar para a humanidade, né, nós vamos ter 2 grandes questões, né, Miriam, para nós. Com certeza. Aquecimento global e produção de alimentos, né? Sim, claro. Em relação à produção de alimentos, poxa, tinha aumentado 57 vezes na mesma área. Um modelo que pode ser replicado, que não tem nada de muito difícil, assim. A gente faz esse trabalho de comunicação também, com essa intenção de compartilhar a experiência, o conhecimento que a gente vai adquirindo aí sem pretensão de nem vaidade, né? Só no sentido de missão e tal. Mas faltava essa questão do carbono. Então, nós juntamos com o Pangea, com a Embrapa, e fizemos uma análise da porteira para dentro, né? Sim. Então, eu falei, mas tem que ver as de fora, tem que ver uma coisa ou outra. Eu falei assim, cara, a gente pegou e fez a análise em 10 pontos diferentes, inclusive dentro da floresta,
para estabelecer, para a gente ter um parâmetro do que estava acontecendo com o solo em relação ao carbono dentro da nossa propriedade, dentro da área que a gente fazia a gestão, para ver se a gente estava indo no caminho certo. Uhum. E quando eu fui conversar a primeira vez com o Roberto, ele me falou assim, mas para que você quer? Você quer para vender carbono? Você quer para colocar, para divulgar? Para isso eu falei, não quero saber. Se eu quero ser sustentável, né? Eu queria saber o que estava acontecendo, porque a gente não sabia exatamente, né? Então, fomos surpreendidos com um balanço fixador de carbono, né? A primeira que a gente fez foi em 2000, a safra 17 e 18, e nós fixamos quase 90 mil toneladas de CO2 equivalente. CO2 equivalente é a moeda para transformar tudo numa moeda só, né? O metano, o carbono e tal, é como se comunica. Isso significa mitigar a emissão de 51 mil carros rodando 1.000 quilômetros por mês durante um ano em qualquer parte do mundo, né? Olha e aí, só. Falamos, pô, nessa parte isso é legal. E continuamos fazendo. Fizemos do ano passado, fizemos do ano retrasado, estamos fazendo sempre para medir. E aí, em relação à soja zero resíduo, foi mais ou menos uma situação parecida, né, Miriam? Que legal isso. Tinha essa pergunta. Mas tem os defensivos. Aí vem aquele monte de notícia. Aprovaram não sei quantos defensivos químicos e tal. As sojas do Brasil, é isso, é aquilo e tal. Eu falei, cara, não é possível. A gente faz tudo tão certo, por que tem essa fama, né? E aí começamos a medir os resíduos da soja, pegar na nossa colheita, a gente faz um teste todo ano com soja orgânica, pequenininho, só para a gente ter um pé na tecnologia. Sim. Não é viável para nós. Fazemos com um pouco da soja convencional, um pouco da soja... Aí o grosso com soja transgênica, né? E só que hoje com muito biológico, né? Na medida de um passo de cada vez, a gente está entrando com biológico, substituindo o defensivo químico, mas mesmo na área que ainda era química, a gente mandava analisar para ver o que tinha, porque assim, a gente fala assim, qual o jeito da gente... E, de novo, não era para provar nada, era para saber, porque como é que você responde uma coisa que você não sabe? Então, com certeza. Então, todo ano a gente manda analisar a nossa soja para ver em relação a todo o que tem nela de resíduo de alguma coisa. Assim, a maioria não tem nada. E o que tem, eventualmente, é muito, muito, muito abaixo do que precisa. Mas muito abaixo, assim, é 1/10 do permitido para a Europa, que é o mais exigente. Né? Sim, a União Europeia, que inclusive você está abaixo do que é estipulado pela União Europeia, que é um dos países mais exigentes nisso, né? Do sequestro de carbono. Exatamente. A gente podia ter essas respostas, sabe? De maneira institucionalizada, essas coisas. A gente manda fazer para a gente saber, né? Por responsabilidade. Claro. Mas eu acho que muitas coisas ficam sem resposta desnecessariamente, porque eu acho que a resposta de várias perguntas seria positiva, né? Mas não cabe a mim. Com certeza. Né? Tem que fazer o que está ao meu alcance. Né? Meu Deus, mas olha só, tirar 52 mil carros, como se tivesse tirado, lógico, né? Mas o que vocês fazem é fantástico. 52 mil carros rodando é o sequestro de carbono do grupo roncador da fazenda. Então, é uma coisa assim, gente, é possível, né? Você quis começar em pequenas áreas, lógico, não foi feito tudo de uma vez, nem de uma hora para outra, mas isso tudo aconteceu no decorrer aí de 2009 para 2020, que a gente está falando. E continua sendo feito, lógico, esse trabalho, os resultados vão sendo mensurados, e claro que a gente não vai parar de divulgar isso, né? Eu quero continuar falando com o Pellerson aí, quero trazer para vocês todos esses resultados aí no decorrer de todos esses anos que vem vindo. E como tudo no Grupo Roncador é muito superlativo, pessoal, para vocês terem uma ideia, a fazenda tem 700 quilômetros de estradas. É muita coisa. É como alguém falou aí que estava na live, foi passando aí os comentários e eu não salvei o nome. É uma cidade porteira adentro, né, Pellerson? Lá vivem 1.000 pessoas, não é isso? Claro que são 530 as pessoas que estão lá, os colaboradores, mas estamos falando de 1.000 famílias. 1.000 pessoas, todos com o mesmo pensamento que o dono, claro, está trazendo para a gente aí, que é o Pellerson. Então, vamos continuar trazendo isso daí também, gente.
12 anos de muita transformação, de muita sustentabilidade, e eu estou falando de rentabilidade junto. Como é que fica a questão de produtividade, Pellerson? Você conseguiu aumentar quanto na soja e no milho também? Questão financeira que a gente vai trazer aí para as pessoas que querem aderir a isso dentro da propriedade deles. Uhum. A gente, desde o começo, a soja não estava presente, né, no começo, né, Miriam? Mas hoje a produtividade da soja, você diz, é que nós estamos num ano espetacular, né? Atípico até, né? Em relação a preços e todas as situações, mas com uma margem altíssima. Mas se a gente pensar no começo do projeto e no começo mesmo, na época, era um resultado pífio, né? Por hectare, considerando a feira, né? E depois, hoje, uma pecuária minimamente equilibrada é uma pecuária de R$200, né, assim, por hectare. O nosso sistema integrado é um sistema de R$1.500 por hectare, né, para cima, tá? Daí para cima, né, Miriam? Claro. Foi um resultado do ano passado, do ano retrasado, né? Esse ano é um ano muito atípico, com resultados muito altos, que vão entregar ainda, mas é uma situação dessa de mercado que raramente acontece, de repente você ter... E ela não vai ter continuidade aí ao longo dos outros anos, né? Então, acho que esse valor de R$1.500 por hectare é um ótimo valor para a gente colocar aqui, né? Não, com certeza. Então, em questão de porcentagem, quanto é que vocês conseguiram aumentar a rentabilidade sendo mais sustentáveis também? 10 vezes. Dá para a gente fazer 10 vezes, pelo menos, a rentabilidade. 10 vezes. Bastante coisa. E aí, pessoal, quem quer entrar nessa jogada aí também, não pensa que é só pensamento de eu vou ser sustentável, isso não vai me trazer retorno algum. Traz, sim, para o mundo e para o seu bolso. Não é isso, Pellerson? Exatamente. Esse conceito aí de que são coisas separadas é um engano. Porque, na verdade, imagina... tudo tem que estar bem para entregar um bom resultado, né? Então... É isso aí. E quando você faz bem feito, o resultado vem, né? Com certeza. Né? É um conjunto de fatores. É como você disse, a pecuária ajudando a soja, que ajuda o milho, que devolve, o gado também, que pisando no solo descompacta e faz com que as raízes do capim desçam mais. E a fixação biológica também, né? Que é outra questão que está fazendo parte aí desse processo. É verdade. A gente precisa internalizar que é um sistema vivo, né? Que é um ecossistema, né, Miriam? Então, a nossa atuação ela tem um impacto muito grande, né? Sim, com certeza. A agricultura anterior, tanto a pecuária extensiva, no sentido de ser um pouco extrativista, ela é uma ilusão, porque onde tira e não põe acaba, né? Não tem segredo em qualquer situação. Quanto àquela agricultura que ainda é muito presente nos Estados Unidos, especialmente, mas aqui em alguns lugares, mas acho que aqui tem uma velocidade de mudança muito rápida, o agricultor é muito ágil. Essa agricultura que veio depois da guerra, né? Essa agricultura de defensivos, que eram de armas químicas, essa coisa de dizimar o inimigo, né? Então, acha lá um fungo, tem que dizimar, né? Acha lá um inseto qualquer, entra lá com o defensivo para acabar, para deixar a lavoura limpa. Esse deixar a lavoura limpa a qualquer custo tem um impacto no sistema, no ecossistema, assim, porque você dizima aquele e mata todos os outros que seriam inimigos naturais deles, né? Verdade. A busca pelo equilíbrio, ela é essencial. E, assim, esse cuidado do que você está fazendo, né? Nós não temos controle de tudo, né? A gente precisa trabalhar dentro de um contexto, dentro do equilíbrio entre todas as forças que estão ali naquele sistema produtivo, né? E de novo, imitando a natureza, né? Buscando a referência da natureza. Aí a gente vai subindo um degrau, enxergando outra coisa e mais um, e vamos sempre aprendendo. Esse ano nós vamos fazer
a análise de DNA do solo. Então, nós estamos fazendo do lado das áreas que a gente fez a de carbono para tentar correlacionar e ver se tem uma correlação. Sim. Dentro da floresta também. E a ideia é replicar o que tem dentro da floresta e pulverizar nas áreas produtivas para repovoar, se for necessário, né, dentro das análises, com a vida, com os micro-organismos que existem dentro da floresta, né? Então, olha que legal. Tem que buscar equilíbrio, né? E a natureza é professora, né? Sem dúvida. Não, o equilíbrio é fundamental. Veja aí a questão das abelhas, né? Parecem tão pequenas, tão inofensivas, o pessoal pulveriza, mata todas as abelhas e isso deixa de induzir a floração de várias culturas. Inclusive, várias delas nem podem ir para frente sem as abelhas, né? É o caso do tomate, de outros aí, que a gente não vai trazer hoje aqui, mas, enfim, é o equilíbrio do ecossistema mesmo. Outra coisa que também é legal a gente ressaltar aqui é que a certificação e toda essa sustentabilidade que vocês, quando eu digo Grupo Roncador, investem, eles também beneficiam vocês em relação ao mercado exterior, não é isso? Eu vejo que vocês até conseguiram um empréstimo aí, que foi uma forma de investimento. A gente tem de 10 milhões de dólares do fundo E-Green, é isso mesmo? Por causa justamente do sistema que vocês utilizam. Você explica isso para nós um pouco, por favor, Pellisson? Claro. Partindo do começo, né, Miriam? Só se pega empréstimo se tiver a capacidade de pagar ele, né? A primeira análise que um banco seja verde, por mais que seja qualquer coisa, não é um dinheiro dado, né? Ninguém está falando de dar de mão beijada. É um dinheiro com taxas baixas e com um prazo longo para pagar, né? Mas a primeira consulta que tem, a primeira análise é no balanço, é na capacidade de repagamento da dívida e tal. Então, não se enganem, que eu estou falando de um monte de coisa, equilíbrio de tudo, mas o propulsor disso tudo foi buscar mais resultados, né? Claro. E a descoberta é que os resultados são melhores atrelados à sustentabilidade ambiental e social, né? Esse tripé funciona melhor do que você só buscar resultado, botar metas para as pessoas e massacrar e tal. Não é assim. Esse não é o melhor jeito. Se não é o jeito que você gostaria de trabalhar, não é o melhor jeito de trabalhar, né? Nós temos lá três princípios e um dos mais importantes é agir com os outros como gostaríamos que agissem conosco, né? Então, perfeito. Ele não precisa de explicação. Mas o E-Green fez análise econômica, viu o nosso projeto, né? É um fundo holandês que tem como que fazem parte que um dos maiores investidores é o governo norueguês, que é super, né, preocupado com essa questão criterioso, sim, né? Eventualmente passa, né, até a UNEP, né, que é a ONU do meio ambiente também. E aí passamos por um crivo bem interessante de olhar toda a parte ambiental, a parte de processos, a parte de governança e tal, e viramos parceiros, fizemos esse pacto aí e pegamos o financiamento. É um exemplo bem interessante se a gente ampliar essa percepção de organismo para o planeta, né, Miriam? Totalmente, porque a gente do outro lado, né, de pessoas que já, inclusive, né, não têm floresta, que querem preservar, emprestando dinheiro para quem pode fazer e que vai preservar e produzir bastante alimento para mandar para um outro lugar, muito para a China, que precisa de comida, né? Então, dá essa visão do globo mesmo, né? É uma percepção interessante, é um caminho legal, né? Eu acho que e sem volta. Especialmente nesse momento de pandemia, né, Pellisson? Que a gente percebeu que não é um por um, é um por todos mesmo. Quer dizer, nesse momento não julga se você é rico, pobre, se você mora longe, perto. A pandemia atingiu a todos de forma igual. Eu falo em questão de saúde, né? Então, quer dizer, se eu me preservar, eu preservo o próximo. É a mesma lei que gere o meio ambiente, que gere tudo à nossa volta, né?
O mundo é isso aí que você falou, é um micro-organismo que vai influenciar na soja, que vai influenciar a pecuária, que vai influenciar em nós, porque é o alimento que a gente consome, porque é o solo que a gente cultiva e porque é o mundo que a gente vive, né? Então, ou seja, somos dependentes todos mesmo dos micro-organismos, né? Somos todos uma cadeia produtiva única. Não tem pequeno nem grande. Estamos todos interligados, né? Exatamente. É legal, como você diz aí, que como você quer ser tratado é como você quer que a sua equipe seja tratada e haja também como se aquilo fosse... E é nosso, né? O mundo, se você destruir a sua parte, não é só a sua. Você está destruindo o futuro dos seus filhos, dos seus netos e de toda uma geração que ainda nem nasceu, talvez. Perfeito. Né? Um outro princípio é produzir os alimentos que queremos consumir, né? Então, eu não vou querer botar excesso de coisa defensiva, fazer de um jeito ruim, porque é a comida que eu dou para os meus filhos, né? Com certeza. Né? Então, assim, também a vida é coerência, né? Então, o que não for coerente cai, né? E o que for, para em pé e evolui, né? Faz sentido. Sim, né? Sim, sem dúvida. E tudo isso acaba... Pode falar, desculpa. Não, eu interrompi. Pode falar, por favor. Se a gente imaginar que o planeta é a casa da humanidade, né? E que é uma grande fazenda, né, Miriam? E que tem ocupações diferentes em vários lugares, né, do planeta. E que aqui a reserva tem uma parte significativa, né? Da floresta ainda está aqui e que assim todo mundo o mundo fica, né, pleiteando que isso se mantenha intacto dentro né, tem essa discussão não entrando nela, mas pensando assim, se nós olharmos como um todo e aqui for o lugar em que num dado momento precisa dar um break e manter a floresta, o mundo precisa contribuir para isso também, né? Não dá para pagar essa conta. Não, e eu acho que é justo mesmo, né? Uma coisa assim, faz sentido? Faz. Quanto produziria essa terra? R$500 por hectare, R$1.000 por hectare? Poxa, tem um mundo inteiro, né, usufruindo dessa reserva, né? Deveria pagar para os produtores, pagamento por serviços ambientais, né? Normal, sim, né? Não é nada absurdo. Nada da caixa, né? Normal, né? Faz eu concordo com você. E para você gerir tudo isso aí, eu sei que você tem uma das sojas mais premiadas aí pela certificação, no caso, inclusive dada pela Cargill. Existe uma rastreabilidade para você ter essa gestão, essa organização sob controle? Como é que funciona isso, Pelerson? A gente tem uma cesta de indicadores, né, em cada uma das atividades que a gente analisa e vai corrigindo o rumo conforme a necessidade, né, Miriam? Então, assim, na pecuária são 76 indicadores que a gente acompanha, cada um acompanha os seus, né? Então tem camadas de relatórios que cada uma dos níveis, né, dentro do nível de atuação de cada pessoa recebe e pode atuar. Na agricultura nós temos lá um monitoramento super legal, né? As pessoas da cidade têm é difícil imaginar o nível de tecnologia que está a agricultura do Brasil, né? O nível top do mundo, né? Então as máquinas têm localizador, conversam nós temos várias torres dentro da fazenda que conversam com o satélite para ter um erro de 3 centímetros no piloto automático. Então, para ter uma ideia, a gente aplica o adubo, né? Aplica na linha de plantio durante a seca no piloto automático, né, que sabe exatamente o caminho que vem do escritório, bota lá o pendrive, ele sabe o caminho que ele vai, você aperta um botão e deixa o trator plantar, fica olhando. Não tem piloto dentro dele, não. Tem piloto porque... Mas sem fazer nada. Só faz a manobra no final, né? Não, as pessoas são sempre importantes porque a máquina pode ter falha, né? Mas depois, na hora do plantio, que é outubro, né, especialmente, vem com a semente sem adubo e planta exatamente na mesma linha que foi plantado o adubo 4 meses antes, 5 meses antes. Tudo no piloto automático.
Então, com diferença no máximo de 3 centímetros. No máximo, esse é o erro, quando tem erro. Caramba, é pouquíssima coisa. É um assunto super interessante, super complexo. Todas as máquinas têm um localizador, são monitoradas dentro de uma sala de controle que vê todas as máquinas. Eu vejo do meu celular as máquinas. Olha, que legal. Não é a minha atribuição, né? Não é, mas eu, claro que eu tenho, porque é super legal, né? E assim, claro. Você consegue ver se a máquina está parada, o motivo de parada, porque dentro de cada máquina tem lá um tablet que, se ele vai almoçar, ele para a máquina pede o motivo, eles almoçando, aí você entra, está vermelhinho, você aperta e fala assim, operador tal, frente de trabalho tal, máquina prefixo tal, motivo de parada, almoço. Caramba, é muita tecnologia. A velocidade que ele está andando na hora que está plantando, ou colhendo, ou fazendo qualquer trabalho. Você tem os pluviômetros, pluviômetro, mas é um equipamento, né? Não é aquela caixinha, que avisa a velocidade do vento, a temperatura, a umidade no solo. Por exemplo, se o pulverizador está aplicando algum produto e esquentou demais ou está ventando demais, o sistema manda uma mensagem para o pulverizador para ele parar, para o operador, que é hora dele parar porque a temperatura está muito quente ou porque está ventando. É uma coisa espetacular. Olha só, muito bom. Inclusive deve falar a hora de retomar também, né? Quer dizer, como uma coisa está interligada na outra, então ele parou ali, mas daqui a pouco ele já sabe o momento certo de retomar aquilo sem ter prejuízo para a operação. Sim, tem que ter a busca pela eficiência e pela excelência, ela é essencial, né, Miriam? Então, precisa sair quebrar alguns paradigmas, né? A pecuária, por exemplo, ela perde eficiência em algumas situações de dono, né? O cara ser dono. Então, não, a vaca está vazia, mas ele vai deixar mais um pouco, porque ela é bonita, porque ela é boa e tal. Nós desenvolvemos um sistema produtivo na pecuária que foi quebrando. Lá nós não temos touro, né? Faz 2 inseminações artificiais. Hoje tem uns touros para repasse de novilha prenha. O touro repasse de novilha prenha, para se alguma novilha perder, nem para ele emprenhar, para não ficar lá 6 meses parado. Mas só isso. Mas a gente faz 2 EATFs, se dá vazia, é descarte. Então, você seleciona um rebanho extremamente fértil e quando você seleciona por fertilidade, você está selecionando nos outros aspectos também, né, de sanidade, de conversão alimentar, porque a reprodução é luxo, né? A vaca só emprenha se ela estiver bem em todos os outros aspectos. Então, por isso você está selecionando tudo. E aí você vai subindo o nível. Cada ano que você seleciona, você vai melhorando sua taxa de prenhez, melhorando em todos os aspectos, né? Precisa colocar alguns parâmetros para buscar eficiência, assim. A gente não pode achar, sabe? A gente tem que medir. O que dá certo a gente aplica, o que der errado a gente só não esquece para de não fazer mais, né? É isso mesmo. E por falar em tecnologias aí, eu fiquei muito interessada com esse tema. Eu acredito que quem está nos assistindo aí também. Que outras tecnologias, altas tecnologias, você adota na sua agricultura também, Pellerson? Além desses maquinários aí de última geração, também tem drones, tecnologias embarcadas também, alguma coisa além que tem feito a diferença nas suas lavouras? Olha, o sistema integrado, ele é, eu acho que o maior benefício para a soja é a pecuária, o maior benefício para a pecuária é a soja, no nosso caso. A gente fala quanto melhor para a agricultura, melhor para a pecuária e vice-versa. Então, assim, se eu fosse definir um diferencial de tecnologia que faz a gente ser melhor, é o sistema integrado. Assim, realmente, a gente vê as coisas melhorando. Mas todo ano a gente testa, fora as variedades que a gente planta comercialmente, a gente testa 50 variedades todo ano, né? Então, de coisas novas, porque é um setor que evolui muito rápido, né? Tem muita pesquisa e tal. Então, você tem sempre que testar e estar na frente, né? Nós entramos os defensivos biológicos
que não é só porque a gente acha que o químico pode não ser legal. Economicamente, tem que ser interessante também, né? Então, a gente tem um impacto menor no meio ambiente, no sentido de ficar colocando um defensivo químico, mas também um custo menor, né? Além do fato de que são produtos que você replica dentro da fazenda, é uma cepa, é uma bactéria, um fungo que você replica dentro da fazenda, dentro de tanques, claro que com a tecnologia e tal, mas você sai um pouco da mão das multinacionais, né? Sim. É um caminho de você, on-farm, né? Você pode fazer as coisas dentro da fazenda, né? A carência também é mínima, né? Não existe, né? Não tem carência, não tem esse impacto, não tem resíduo, não tem resíduo, não tem carência, não tem inclusive toxicidade para o aplicador, né? Exatamente. E aí a gente busca um equilíbrio entre adubação química e entre defensivo químico e biológico. Não é que a gente fala que a soja é inteligente, né? Ou a soja bioplaneta, né? Tem os nomes que a gente vai inventando. Então, na medida da necessidade, no final, para garantir a carga da soja que ela está prontinha, a gente entra com químico, não tem problema. Não é uma coisa, a gente não está sendo xiita, né? Assim, no sentido de, não vamos usar, tem que ser orgânico, tem que ser aquilo. Não é isso. A gente está buscando o melhor caminho de equilíbrio e de produtividade e de resultado econômico, né? Claro, com certeza. Na adubação, a gente busca o equilíbrio entre adubação química e adubação mineral, né? Então, lá elementos de remineralizadores, pó de rocha, que a gente vai trabalhando para ter a terra disponibilizando os nutrientes que precisa ao longo do tempo, fora o adubo químico que você coloca na linha para a planta, para a semente comer aquilo ali, para a planta comer e crescer, né? Que ela vai usar naquele... Mas tem uma busca pelo reequilíbrio do solo, né? O solo do Brasil, ele fala que é um solo muito antigo, porque ele não sofreu nenhuma intempérie nos últimos 60 milhões de anos. Então, você olha, ele é um pacote de terra. Se você olhar o esperado, ele tem a terra e tem um monte de pedrinha dentro, seria a imagem. Não aconteceu nenhum terremoto que quebrou a montanha e jogou dentro da terra, não aconteceu vulcão que fez uma arrochagem, né, por fuligem lá. Então, mas sempre perto de uma área, o doutor Éder que me falou isso, que é uma pessoa espetacular, sempre perto de uma área que precisa de alguma coisa, uma área que é pobre, tem uma cadeia de montanhas que tem um elemento que falta. Então, com certeza. Você isso se coloca no moe e coloca na terra, né? Aí, quando você coloca, às vezes o mineral tem o elemento que a planta precisa, mas ele não disponibiliza. Ele vai estar lá, mas vai ficar 200 anos para disponibilizar. Ele só disponibiliza se tiver as colônias de micro-organismos. Aí você... Nossa. Por isso que uma coisa vai levando a outra, né, Miriam? Verdade, mesmo. Por isso que nós chegamos agora nos micro-organismos, para conseguir que esses minerais disponibilizem os nutrientes para a planta, né? Tem uma conversa com os micro-organismos. Ela pede, ela disponibiliza uma parte do carbono dela, a colônia de micro-organismos vai lá no mineral, pega o que a planta pediu, entrega para a planta e usa o carbono da planta, né? Verdade. Tudo integrado. É como a Veridiana está falando aí para a gente, deixar a terra melhor do que a encontramos, exatamente isso, né? É o terceiro princípio do nosso grupo, acho que ela... É o terceiro. Vamos falar dele então agora, porque acho que o pessoal já está perguntando aí também do terceiro princípio. É isso, é deixar a terra melhor do que encontramos, né? Sim. E realmente isso faz toda a diferença, né? Porque esse negócio de só sugar, usar e não devolver, né? Não funciona. A gente tem que sempre renovar e sempre dar o melhor, né? Também na vida. A gente volta de novo naquele ciclo, naquela cadeia. Tanto a vida no solo quanto a vida dos humanos, dos seres humanos, tem que ter esse retorno, né? A gente não pode deixar a situação que a gente encontrou pior quando a gente deixá-la, né? Quando a gente partir dela. Então, assim, é com a terra, assim com os animais, assim com os seres humanos também. Então, os 3 princípios, vamos só dar uma palhinha aqui. Quais seriam, então, Pellisson?
produzir os alimentos que queremos consumir, tratar os outros como gostaríamos de ser tratados e deixar o planeta melhor do que recebemos, ou a Terra, né? Deixar a Terra melhor do que recebemos. Pronto, sistema integradíssimo. Não tem erro nessa receita aí não, gente. Investir nisso daí é o que a gente vai ter. E por falar em sistema integrado, você acredita que os biológicos e talvez até os orgânicos sejam uma tendência? Os biológicos, eu acho que sim. Acho que é um caminho muito positivo e que vai ter benefícios, né? Muitos benefícios em todos os aspectos. É um caminho que está sendo caminhado já há algum tempo, se desenvolvendo. Acho que está bem, está se consolidando. Tem alguns desafios em relação a implementos, porque aí precisa de mais aplicações também, então tem necessidade de um investimento maior na parte de maquinário, mas é um caminho que vai ser caminhado. Ele em equilíbrio com os químicos. Eu não acho que a gente deva ser radical em algum aspecto, assim, né? Eu acho legal o orgânico e tudo, mas assim, mas não acho que seja viável em geral, assim, né? Uma coisa que seja praticável 100% no mundo, no caso. Eu acho que tem alguns conceitos, né? Para não dizer preconceitos, em relação a algumas coisas que a gente vai se perguntar por quê, né? Ele não pode usar um nível baixo de defensivo se você vai produzir 20 sacos a mais de soja por hectare, né? Qual o impacto da gente querer achar que tudo tem que ser orgânico, assim, de uma maneira, né, fechada ou biodinâmico? Eu acho assim, biodinâmico, eu acho espetacular, né? Sem dúvida. O Rudolf Steiner, né? Eu já li muitas coisas, leio muitas coisas. Meus filhos estudam numa escola antroposófica. Que legal. Claro, é super legal. Fala de agricultura biodinâmica e tal. Agora, assim, tudo que está dito lá é muito parecido com tudo que eu estou falando aqui. Sim. Agora, a partir do momento que você institucionaliza um ensinamento e diz assim, não, é só daqui até aqui, ele morre. Morre no sentido de... Olha, acho super legal a biodinâmica, não quero dizer que eu estou indo contra isso, não. Mas, assim, no meu entendimento, as coisas precisam continuar se desenvolvendo, né? Isso mesmo. Desenvolver, eventualmente, é fazer um equilíbrio entre uma coisa e outra. Você precisa garantir a produtividade, né? E numa grande como a nossa, a gente luta para construir o sistema mais equilibrado possível, mais possível e impossível, com todo o suor, todo o sangue, né? Todo o empenho. Agora, quando a gente acha que alguma coisa pode ser negativa, a gente mede para saber, né? Então, assim, você pegar uma regra e dizer assim, tem que ser assim, eu não acho que seja o melhor caminho, né? Então, se é ruim, por que transgênico é ruim, né? Você usa menos defensivo e produz mais. Pois é. Eu não entendo por que seria... Mas estou pronto a aprender, se alguém quiser me convencer. É que a gente tem que ter a mente aberta, né? Não ficar preso a rótulos, a modismos, o pessoal diz, quem diz, qual é a fonte e como eu posso apurar isso melhor. Não é assim que a gente tem que agir com essas informações? Concordo com você, principalmente em relação aos transgênicos. A gente ouve tanta coisa, mas eu digo, eu não sou produtora, mas eu trabalho com agricultura há alguns anos. A gente entende que tem muito mito nesse jogo, nessas informações. É como você disse, a biodinâmica é boa, os orgânicos são bons, mas também não há nada de tão errado assim nos químicos, desde que você saiba usar com equilíbrio, né? Uma adubação mineral, alguns produtos que podem sim fazer a diferença na produtividade e vai levar o alimento que realmente a população crescente precisa. E, enfim, o produtor vai saber dosar isso aí desde que ele tenha essa mente aberta e o equilíbrio nas decisões que ele tomar, não é assim? É verdade, acho que sim. Acho que é um caminho de aprendizado e acho que precisa
ter essa percepção genuína do organismo agrícola vivo, sabe? Assim, então, Sim. você não vai fazer uma coisa que seja negativa, mas se você ficar doente, você não toma antibiótico, né? Eventualmente. Justamente. Eu acho que tem esse caminho do meio, né, Miriam? Tem esse caminho do equilíbrio que tem que estar coerente e consistente, né? Então, claro. Se você... tudo que é radical demais para um lado ou para o outro, normalmente... Tende a dar errado. Tá certo, né? Tende a dar errado, né? Você tem que ter a cabeça aberta e buscar soluções e buscar caminhos, né? Nós, quando a gente não sabe, a gente pergunta, ou a gente mede, faz experimentos, fazemos muitos experimentos mesmo para ir buscar o caminho que tenha um melhor resultado, né? Que tenha um impacto positivo, né? Em todos os aspectos, né? Sabe, eu acho que coerência é uma palavra-chave, né, Miriam? Sem dúvida. Quando nós vamos hoje, um conceito, uma coisa bem simples assim, mas quando o cara que é um operador, um vaqueiro, se o mesmo vaqueiro que cuida bem do filho vai cuidar bem do bezerro, entendeu? É isso mesmo. O operador que tira a botina para entrar na colhedeira é o que tira a botina para entrar em casa. Então, tem uma coisa que, se a pessoa vem e te fala assim, você vai me entrevistar e a pessoa te diz assim, não, eu tenho 2 filhos pequenos e tal, mas eu estou disposto, eu posso fazer o que quiser, trabalho até a hora que quiser e faço e tal, assim. Eu não quero essa pessoa, entendeu, Miriam? Olha que legal isso. Nossa, é gratificante ouvir alguém ter esse pensamento. Né? Então, na Terra a mesma coisa, né? A Terra, o sistema produtivo, você busca um equilíbrio, uma justiça, a mesma que você tem com as outras pessoas e tudo, né? A Terra é um ser vivo, né? Nós ocupamos ela, né? Então, nada mais óbvio do que a gente buscar o melhor caminho, né? É isso mesmo. Eu concordo plenamente. Na verdade, a Terra é muito mais dona nossa do que nós somos donos dela, né? Porque ela pode dar o troco na gente, a gente não pode dar o troco na Terra, né? Tanto é que todos essas intempéries climáticas, né? A seca que tem vindo em horas muitas vezes que não são esperadas pela agricultura, tudo isso está sendo o resultado de ações que nós fizemos com ela, né? Então é isso mesmo. E assim também funciona com as empresas que são a terra dos seus funcionários, né? Quem mantém tudo vivo realmente são os funcionários, mas é preciso essa integração, todo mundo junto pelo mesmo objetivo, pelo mesmo bem, né? Afinal, um por todos, como a gente já falou agora mesmo, não é assim? É verdade, é verdade. Então, como de praxe, é a primeira vez que você participa de live com a gente, espero que venham muitas outras. Eu gostaria que você sorteasse alguém que está com a gente aí. Olha, alguém está falando, o Arlen Lima. Miriam, o respeito que o Pellerson tem conosco aqui no grupo é fora de sério. O pessoal está elogiando aí a sua gestão. E realmente, o Arlen, pelas entrevistas que eu já fiz com o Pellerson, realmente é um ser humano incrível. Eu não sou um agricultor de sucesso, mas eu acho que o sucesso dele vai muito além dessa questão de produzir muito, de ganhar muito dinheiro. A gente percebe isso, que é uma pessoa simples e que só quer trazer algum diferencial para o mundo, que seja melhorar aquilo que ele encontrou quando ele veio para cá, né? Bom, assim que eu enxergo, acredito que as pessoas que estão com você sejam similares, com os mesmos pensamentos que você. Agradeço por ter tido a oportunidade também. Mas eu queria que você escolhesse aí, entre os presentes, alguém para ganhar uma assinatura de 3 meses da revista Campo e Negócios Grãos. Inclusive, aqui você é capa mesmo, porque você está na capa da edição, né, Pellerson? Então, vamos sortear alguém aí para ter essa revista guardada. Pode escolher à vontade. Acho que o Arley, obrigado pelas palavras. O Arley é um vaqueiro de essência lá, dos melhores, lá do Mato Grosso. Que legal, que legal. Muito ele é vaqueiro, a esposa dele é vaqueira. Que bacana!
bacana, olha só. Às vezes tenho vontade de montar uma escola de vaqueiros para não deixar morrer a essência desses vaqueiros de ciência. Me considero um bom vaqueiro também. Que legal isso, muito bom, muito bom. Muito boa, muito boa. Mas o sortear eu ler aqui e falar? Pode ver alguma pessoa que está aí, né? Você pode passar o dedo aí nas pessoas que estão comentando. O nome que você escolher é quem vai ganhar. Sei. Não estou acostumado com isso. Não, tá tranquilo. Você vê que tem alguém comentando, outros batendo palma. Tem aí o pessoal falando conteúdo ótimo. Quero deixar um abraço para todos vocês, pessoal. Todos vocês que estão presentes aqui. É muito bom ver que vocês estão acompanhando, estão praticando, que a gente vê que também muita coisa aqui é colocada na prática. Então, isso para mim é o máximo para ver o trabalho de quem vale a pena quer dizer, fazer o diferencial aí entre nós, né? Sei lá, dá pro Arley. O Arley, tá pronto, Arley. Você ganhou a assinatura aí, parabéns. Eu peço então que você mande um direct para nós com o nosso contato, que amanhã bem cedo a nossa equipe de assinatura já vai entrar em contato aí com você para despachar os seus exemplares, tá bom? E também quero deixar à disposição de vocês aí o telefone da revista Campo e Negócio para quem quiser assinar ou fazer também os anúncios na nossa revista. O nosso WhatsApp Business é o 34 98848 5093, tá bom, pessoal? Então, se alguém tá querendo um conteúdo que vai fazer a diferença na sua lavoura, aí procura pela nossa central aí de assinaturas, jornalismo, a gente coloca tudo à disposição de vocês. E peço que você também deixe o seu contato aí, o seu e-mail ou o contato da empresa, do Grupo Roncador, Pellerson, para quem quiser trocar uma ideia a mais, tiver alguma ideia também para passar para você, né? Fique à vontade para deixar a sua mensagem. Tá, joia. Tem o site da Fazenda, lá tem um Fale Conosco, é www.fazendaroncador.com.br. E tem os contatos, né? Que é lá para se comunicar. Obrigado, viu, Miriam? Muito eu bom. Agradeço. Obrigado pelo convite. Obrigado às pessoas que estão aí assistindo também. Um prazer, vamos evoluindo sempre, né? Prazer é todo nosso. Deixa a revista Campo e Negócio sempre de portas abertas para você, sempre que quiser divulgar as suas ações, as suas atitudes de mente aberta aí para a agricultura. Eu mantenho nosso canal aberto para você e para voltar sempre em outras lives aí. Sinta-se convidado e obrigada pela simpatia de pessoa que você é, por também nos acolher aí nas entrevistas e mostrar o que você realmente faz de diferente na sua fazenda, tá bom? Obrigado, Miriam. Obrigado, parabéns pelo trabalho e obrigado e sempre aprendendo, né? Nenhuma pretensão. Sempre.